Fala, nação corintiana, 2026 abençoado pra gente. Vou trazer um panorama geral do Corinthians do começo desse ano, falando um pouquinho da proposta da Safiel, que tá encurralando os lixos lá. Vou falar depois também de jogadores que já saíram, de jogadores que podem sair, de jogadores que já chegaram, de jogadores que podem chegar ainda. Eu vou trazer um panorama geral pra vocês aí nesse vídeo, tá bom? Eu vou começar falando da Safiel e primeiro aqui, né, desafio, transformação e a busca pela sustentabilidade que o Corinthians tenta faz 30 anos. E é difícil porque, igual eu sempre falo, o Corinthians tem pessoas de má índole administrando e os que são de boa índole, que tem também, não tem a capacidade. Tá difícil. Tem que achar uma pessoa de boa índole com capacidade. Cara, é muito difícil. Então, pra mim, na minha opinião, só existe duas saídas pro Corinthians. Já vou colocar minha opinião aqui já no começo do vídeo. Intervenção judicial ou Safiel. Eu não vejo outra saída. Tomara que existe. Tomara que tenha um plano e que isso dê certo. Mas eu não consigo acreditar. Quanto mais dinheiro que entra, com aquelas pessoas lá, pra onde vai o dinheiro? Ninguém sabe. É tudo obscuro, tá? E eu vou tentar mostrar aqui nesses slides pra você todas as propostas que tem ali da Safiel e por que eles não querem aceitar, tá? A proposta da Safiel, eu vou trazer como um todo aqui, num geral. Se vocês quiserem, procurem no canal do Buono. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui também um link. Eu fiz um vídeo falando sobre a Safiel e aí vocês conseguem entender um pouco mais também. Mas o Buono fez uma entrevista agora há pouco, antes de ontem também. Dá uma procuradinha no canal do Buono, Voz da Arquibancada FC, que ele explica certinho. Ou o último vídeo também do Kaká Catalão, tá? São dois canais assim que querem muito bem o bem do Corinthians, que é o canal do Povo Escolhido do Kaká Catalão, ele falando sobre isso também, é bem legal. O Buono entrevistou os dois principais da Safiel ali, então dá uma procurada lá. Mobilização da massa. Eles querem fazer o quê, né? A Safiel, explicando rápido, é um modelo que é uma SAF feita por torcedores que compram as cotas. Basicamente é isso. Se quiserem entender mais, dê uma pesquisada. Quitação da arena. O foco central agora dessa nova proposta, que tá colocando os caras lá contra a parede, é que eles falaram assim: nós vamos quitar a arena, né, e pagar o transferban. O transferban já foi resolvido, não foi pago, mas já foi feito um acordo. O transferban nacional já foi pago. O internacional foi feito um acordo que logo será pago, e acredito que sim será pago depois de ter pagado tudo que o Corinthians pagou aí. Sim, vai pagar o transferban, tá? Se já não pagou no momento que eu tô fazendo esse vídeo. Mas pagar a arena, cara, ó, o foco central é a liquidação integral da dívida da Neoquímica Arena. Porque todo o dinheiro que entra na Neoquímica Arena de bilheteria, que 40 e poucos mil todo jogo, não importa contra quem joga, não importa a situação, não importa se é reserva, sempre dá 40 e poucos mil, sempre dá ali no mínimo 3 milhões, cara, todo jogo. Esse dinheiro vai direto para um fundo para pagar as parcelas da Arena, com a Caixa. Esse dinheiro iria pro Corinthians. Igual eu falei, seria um alívio absurdo pro Corinthians. Só gostaria de saber quem administra esse dinheiro, se faria certo. E o que a Safiel pede de retorno, que eles assinem um memorando aceitando ouvir só a proposta da Safiel, e que se eles não aceitarem, não tem problema, eles vão pagar o Corinthians com taxas menores do que a Caixa cobra hoje. Pô, absurdo. Só não aceita se eles não quiserem o bem do clube. Essa é minha opinião, tá vendo de fora. O embate político, né? O ponto de conflito, olha que interessante. Argumento do conselho, urgência. O adiantamento da LFU resolve os transferban imediato, reduzindo a necessidade de capital externo urgente. Então, beleza, adiantou dinheiro da LFU, mas lá na frente vai dar BO isso daí. Transparência. Falta de detalhes técnicos sobre taxa de juros, de amortização e garantias reais exigidas pelo grupo. É lógico que não tem. Eles não recebem o grupo lá para mostrar. O grupo não vai ficar falando, tipo, em todos os canais como funciona detalhe por detalhe, lendo tudo o contrato, chama os caras para conversar, apresenta pro jurídico, e aí vê se realmente falta isso. Mas eles não querem, cara, eles não querem. Governança, risco de que o due diligence, ó, aqui é engraçado, risco de que o due diligence, que é tipo uma análise que a Safiel vai fazer de todas as finanças do clube, profundo, expõe a dados sensíveis. Sensíveis para quem? Estratégico, sem uma garantia firme de investimento, entendeu? É tipo, quem gastou os cartões corporativos? Para onde vai o dinheiro da base? Para onde vai o dinheiro de jogadores? Esses são os conteúdos sensíveis para ele. Eles têm muito a esconder, cara. É isso que eu vejo. Essa primeira parte já falando, na minha opinião, eles têm muito a esconder e por isso eles não querem esse due diligence. Eles não querem mesmo, cara. Eles não querem. Eles têm medo disso, tá? Mas vamos continuar que tem muito assunto para o vídeo não ficar tão longo. Engenharia financeira e o fim do transferban. 4,6 milhões. Santos Laguna, pagamento de 33 milhões à vista, referente à compra de Félix Torres,
A operação garantiu a baixa da punição da FIFA, TMS, que é o Transfer Ban, permitindo o registro de novos jogadores para a temporada. Então, praticamente já está pago isso daqui. Se já não tiver pago enquanto eu estou fazendo esse vídeo, a informação que eu tenho aqui é de que já está pago. Se não tiver, logo estará. Bloqueio, esse sim já está pago, antecipação de 7,2 para liquidar pendências domésticas. Então o Corinthians já pagou, era aquele acordo que tinha feito, o CNRD, aquele acordo que tinha feito ali que o Corinthians devia para várias pessoas, fez um acordo frente à CBF que não estava honrando, agora honrou, tá tudo pago. Beleza? Então, transfer ban livre, podemos contratar como Gabriel Paulista, que praticamente já está assinado com o Corinthians. O dilema da LFU. Hipotecando o futuro. Esse é o problema para mim. Melhor pegar a Safiel e continuar recebendo do futuro, e ainda mais que os juros da LFU é um absurdo, tá? Maior do que a Safiel, tenho certeza. E então, para mim, não deveria ter pego. Deveria já ter fechado com a Safiel e deixar dinheiro futuro pro futuro. Porque se você pega 70 milhões do futuro, mas lá no futuro, esses 70 milhões podia ser 150, porque tá aumentando muito rápido tipo, é igual a camiseta, que o Corinthians fechou em 100 milhões, agora já tá querendo 170. Se faz um contrato de 10 anos, você tá ferrado, porque o futebol, ele tá cada vez gerando mais receita. Então você não pode fazer contrato acima de 2 anos, não pode ficar pegando dinheiro daqui 5 anos, porque daqui 5 anos esse dinheiro poderia ser o triplo, o quádruplo, 5 vezes mais. Então, para mim, eu acho um absurdo. Alívio imediato, o clube utilizou cerca de 70 milhões recebidos como adiantamento pelos direitos de transmissão de 25 a 25, aqui 2075, apareceu aqui no slide, me desculpe. Esse recurso foi vital para quitar dívidas urgentes e evitar paralisia operacional. A origem, luva da Liga Forte União. Então, a LFU, que é o que o Corinthians vendeu os direitos de transmissões, adiantou esse dinheiro para o Corinthians. O Corinthians está quitando tudo isso. Risco estrutural. A manobra consome capital que deveria ser destinada à modernização. O Corinthians está utilizando capital de investimento para cobrir despesas operacionais pesadas. É isso que o Corinthians faz, entendeu? Hipoteca o futuro televisivo para corrigir erros de gestão em 2024 e 2025. É isso. O Corinthians está corrigindo os erros, pegando dinheiro igual sempre fez a vida inteira, pegar antes da era da Globo, agora é da LFU. Sempre devendo, sempre estando na mão deles, aí fica difícil, você vai fazer um novo contrato, mas você está devendo pra gente, não vai fechar com a gente já quer o pagamento disso que você está devendo então. E aí você está sempre na mão de alguém, como o Corinthians está sempre na mão de empresário e de pessoas assim, as pessoas não são ruins, que o Corinthians está na mão. O Corinthians que é ruim de ficar na mão dessas pessoas. O Corinthians que tem pessoas ruins tomando conta, que se dá ao direito de ficar na mão dessas pessoas, como era quando era para ser o contrário. Todo mundo era para estar na mão do Corinthians, que o Corinthians era para todo mundo querer o Corinthians, e o Corinthians sim conseguir cobrar o tanto que quisesse dessas pessoas. Deflação da folha, a nova austeridade. Meta de redução. Aqui eu acho legal. Eu acho que sim, tem que tentar reduzir a folha. Nem é o maior ativo do Corinthians, mas tem que tentar reduzir a folha. Tem que tentar se profissionalizar. Começando por aí, tem que cortar na carne e depois partir para os outros esportes. E sim, partir para o Parque São Jorge, que é muito caro para o Corinthians. Eu acho que tá certo. Tem que fazer isso mesmo, tá? Não vou contra. O objetivo é reduzir o custo anual do departamento de futebol, 433 milhões, para 354. Corte de 20%. Beleza, nem é um absurdo pelo tanto que o Corinthians tem de dívida, mas, pô, a gente precisa começar a cortar alguma coisa. E se não começar, todo mês todo ano aumenta e vamos lá. A gente precisa começar pelo menos a tentar diminuir essa dívida. A nova política prioriza a contratação de jogadores livres no mercado. Isso mesmo, tem que vir jogadores livres. Ó, entenda uma coisa, eu sempre falo isso. O cara vem livre igual o Gabriel Paulista, 900 mil, 1 milhão por mês, vamos supor. É caro para um jogador de 35 anos, não é? Mas 1 milhão num contrato de 2 anos dá 24 milhões. Eu vou pôr aqui, ainda tem mais valores, porque é livre, tem impostos. Vamos colocar um valor assim para ficar mais fácil a conta, 24 milhões. Vamos supor que você contrata um jogador de 31 anos e pague nele 12 milhões. E pague um salário de 800 mil, 700 mil. No final das contas, ele vai ficar mais caro que os 24 milhões. Se você paga 500 mil para ele, ele vai custar 12 milhões, 24 milhões, mais os 12 que você pagou, 36. Então você está pegando um jogador que paga 1 milhão por mês e um jogador de 500 mil pode sair mais caro do que o de 1 milhão por mês, dependendo do quanto você paga nele. Então jogadores de graça têm essa vantagem de, às vezes, você pagar um salário mais alto. Sim, você paga um salário mais alto, mas você não pagou nada por ele, desde que seja um jogador bom. Para mim, o Gabriel Paulista tem 35 anos, mas ele joga mais 1 ou 2 anos ainda. E se for comparar ele com os zagueiros que o Corinthians tem, tirando o Gustavo Henrique, ele sobra. Ele vai sobrar. Eu tenho certeza disso, me cobrem depois. Eu acho que ele sobra nesse elenco.
Elenco enxuto, substituição de contratos longos a salários inflados por um modelo de remuneração baseado em produtividade e eficiência. Para mim aqui é o principal. Pelo amor de Deus, 4 anos com Kaká, 3 anos com Félix Torres, 3 anos com Charles. Pelo amor de Deus, os contratos que o Augusto fez é bizarro, cara. É bizarro. É uns jogadores assim, fora do normal, por tanto que eles ganham, tá? Então eu acho que isso precisa sim começar a fazer logo. Saídas estratégicas. Fagner, né, que ia voltar, o Corinthians conseguiu fazer um acordo, não vai pagar nada, ele até queria uma graninha a mais, pelo amor de Deus, né, Fagner? Pô, saía como ídolo, cara. Você quer sair manchado do Corinthians? O maior lateral direito que eu vi jogar no Corinthians foi o Fagner. Mas, por favor, né, cara? Vai lá receber seu dinheiro lá e não vem processar o Corinthians depois de um acordo já feito, que foi feito o acordo, o Corinthians não precisa pagar nada. Michael e Félix Torres. Eu gostaria muito da saída do Félix do Maicon. Alguns criticaram, o Félix Torres é indiscutível, a saída dele, todo mundo quer. Mas a saída do Maicon, 20% queria que ele ficasse. 80% queria que ele fosse embora. O Corinthians sangrou ali para tentar se livrar dele e ainda manchar ele. Então ele saiu como o cara que escolheu o Atlético, mas o Corinthians ficou enrolando e o Corinthians não queria também, porque estava ouvindo a torcida. Tá? A rescisão aqui do contrato, o Maicon também, devido ao alto investimento necessário, o Corinthians não quis. Félix Torres seria absurdo, vai ter a Copa do Mundo, quem sabe ele se destaca na Copa, que ele vai pra Copa, quem sabe ele se destaca na Copa e o Corinthians ainda consegue fazer uma grana nele. Falando de jogadores que saíram, né, a gente vai falar também um pouquinho de Rodrigo Garro, que sofreu uma lesão e vai ficar de 3 a 6 meses fora. É ruim. Mas, cara, o Bidon ele joga muito mais quando não tá o Garro, e o Bidon tá jogando demais, cara. Então eu acho que é um ano, assim, valorizar. Imagina o Bidonzinho indo pra Copa do Mundo, cara. Voando aí esse primeiro semestre, indo pra Copa do Mundo. A gente vende ele por 220, 230, 240, 250 milhões. Então aí eu acho que deveria sim segurar o Bidon até o meio do ano, agora que o Garro machucou, então tem que segurar. E aí, quem sabe, vender ele ali depois da Copa do Mundo, o Bidonzinho disputando uma Copa do Mundo, dava pra vender ele no valor que quisesse, cara. A gente vê aí rivais vendendo jogadores meia boca por 200, 300 milhões, e a gente não consegue vender um jogador que nem um Bidon acima de 200, é brincadeira, né, cara? Departamento médico, diagnóstico de intervenção, fratura no osso e do punho esquerdo. Cirurgia realizada com sucesso, 7 de janeiro, de 3 a 6 meses fora, tá? Paco criativo, perda do líder, tanana, apesar do ano passado ele não ter ido tão bem, né? O Bidon vem fazendo um ótimo trabalho nessa posição. Pra mim, ele faz melhor essa posição quando não tá o Garro. Essa é a minha opinião. E a conclusão aqui disso que eu trouxe até agora, tá? Depois disso eu vou falar das prováveis contratações do Corinthians, dos possíveis nomes aí que podem vir pro Corinthians, tá bom? Conclusão, o Corinthians na encruzilhada, o risco do cobertor curto, que é aquilo lá de você pegar dinheiro que o Corinthians sempre fez com a Globo, agora tá fazendo com a LFU, pressão por resultados, a sombra da Safiel sempre fica ali, né, sempre tá ali, e eu acho que tem que ficar mesmo, e a Safiel pra mim é a melhor saída pro Corinthians hoje, até melhor que uma intervenção judicial, tá? E o sucesso dependerá da aposta em veteranos e custo zero na capacidade de recuperação financeira orgânica do clube. Pra mim é isso. Pra mim depende muito disso, depende muito de sim trazer jogadores de graça, e jogadores de graça novos você não vai ter, você vai ter sempre acima de 30 anos, quem sabe. Então eu tô trazendo as especulações de mercado que o Corinthians tem agora e alguns jogadores já fechados, tá bom? Análise aí atualizada de reforços e rumores para 2026. O primeiro aqui que eu vou trazer é o Arias, lateral direito, praticamente fechado, só falta assinar, do Bahia, colombiano, e eu acho que ele é colombiano, se eu não me engano. Pô, um bom reserva pro Mateuzinho. Pra quem não teve nenhum reserva, nossa, superfaturou demais ali, né? Superfaturou não, né? Levou o Mateuzinho à exaustão e fez ele até jogar uns jogos maus por causa disso. Porque ele é um cara de muita imposição física. E ele jogou muitos jogos, cara. O Mateuzinho, ele foi muito guerreiro, era só ele, não tinha um reserva nenhum. E, pô, legal trazer um reserva pra ele aí, eu gostei. Gabriel Paulista vai ganhar na faixa ali. Ah, tá. E o Arias vem para ganhar ali na faixa de uns 200 e poucos mil. Tá um salário razoável, aceitável. Vem para ganhar na faixa de 900 mil. O Gabriel Paulista já tá fechado também, já praticamente assinado. E ele é corintiano, sempre teve o sonho de defender o Corinthians. Minha crítica aqui fica: todo jogador que tem o sonho de defender o Corinthians, que joga na Europa, vem com 35 anos, 34. Nenhum vem com 28, 29 e 30, né? Nenhum quer vir ali perto do auge. Sempre quer vir no final de carreira, é isso que eu acho. Tipo, corintiano,
Magalhães, do Gabriel Magalhães, do Arsenal, também é muito corintiano, ele é da Gaviões, ele tá direto, vem assistir os jogos do Corinthians. Ele, eu acredito que vai vir com 31, 32 anos, um pouco mais novo. Eu tenho certeza que ele vai querer vir jogar uns 4 anos, tomara. Não queira vir com 36, 37, pô. Eu não acho que aí nem compensa você ficar falando que você é corintiano. Mas beleza, colocado essas críticas, hoje, pra mim, ele é melhor que todos os zagueiros do Corinthians, tirando o Gustavo Henrique, que o Gustavo Henrique é o melhor zagueiro, o melhor centroavante e o melhor meia que o Corinthians tem hoje, né? Podia dar a 10, a 9, a 4 e a faixa pra ele, a volância, sei lá. Eu sou muito fã dele, cara. O Gustavo Henrique demais, jogou demais esse ano. Mas o Gabriel Paulista vem pra ser titular absoluto ao lado dele. Acho que ainda precisamos de mais um zagueiro ali pra fazer um pouco de sombra. Quem sabe o André Ramalho volta a jogar pra mim e o Tchoca também. Quem sabe eles voltam pelo menos a fazer uma sombrinha. Mas pra mim, eu acho que o Gabriel Paulista chega forte, sim, pra ser titular absoluto. Eu gostei do nome, tá? Eric Pulgar tá sempre ali na... Eric Pulga. Pulgar é o do Flamengo. Eric Pulga do... Aqui tá mostrando do Ceará, né? Camiseta do Ceará aqui, mas ele tá no Bahia desde 2025. Ele tá ali... O Bahia acabou de recusar 51 milhões nele. Parece que 56 libera. O Corinthians não vai comprar, tá? Então, eu trouxe aqui mais como especulação, porque o Corinthians sempre quer ele. É um jogador caro e não vejo o Corinthians investir nesse dinheiro nesse momento. Quem sabe uma parceira resolve comprar, porque ele é um jogador bom, um jogador ali pode até ser midiático, um jogador um ponta rápido, mas eu não acho que o Corinthians vai investir esse dinheiro e nem deveria nesse momento, na minha opinião. Saidu, que é do Porto, um lateral esquerdo, também viria, se fosse para vir de graça. O Corinthians sonda ele, o Corinthians, porque o Anguilhéry tá saindo, provavelmente não vai renovar, e o Corinthians precisa de um lateral esquerdo reserva, porque o Hugo não serve para nada, né? O Hugo lateral, e deveria sim ser dispensado, não sei, e jogar no Corinthians B. Eu acho que o Corinthians tem tanto jogador ruim que dá pra fazer um Corinthians B para disputar, não sei, a 5ª divisão do Campeonato Brasileiro, igual os caras fazem lá fora, porque, pelo amor de Deus, que tem jogador ruim. Ah, não, mas os caras não iam subir pra 4ª, que ia ser o ruim. Luiz Mandaca. Luiz Mandaca, cara, é um caso sério. Ele era do Corinthians. Quem deu uma queimada nele ali, o Samir trouxe essa informação, tá? O Samir Carvalho. Quem deu uma queimada nele foi o Mancini, colocou ele de lateral direito no jogo contra o próprio Juventude que ele atua hoje. O Mandaca jogou muito contra o Corinthians esse ano, no primeiro jogo. E eu acho ele um ótimo jogador, cara, o Mandaca. Eu acho ele um excelente jogador. O Corinthians gostaria de repatriar ele ganha ali na faixa de 280 mil. Então, não sei, seria um bom nome pro Corinthians, assim, um bom volante ali pra fazer uma sombrinha pro Ranieri. Claudinho, um jogador caríssimo, né? 15 milhões de euros, mas na Arábia a gente sabe que é muito fácil rescindir um contrato, né? Dinheiro para eles não é problema. Então, se rescindisse e viesse pro Corinthians, seria um ótimo nome. O Corinthians sempre sonda o Claudinho, toda janela é Claudinho e Michael. Eu nem trouxe o Michael aqui. O Michael não vai vir pro Corinthians, o Corinthians não vai pagar o que ele quer. Então, mas eu trouxe o Claudinho, que o Claudinho, cara, se ele rescindisse lá, poderia sim ser um bom nome pro Corinthians hoje. E aqui tem o Alisson, né, do São Paulo, que o Corinthians também está atrás do Alisson, conversou com o Alisson, fez sondagens e os caras estão pedindo o Ranieri. Mas não dá para trocar o Alisson pelo Ranieri, me desculpa. O Alisson seria, sim, um bom segundo volante, mas não dá para trocar o Alisson pelo Ranieri. Sinto muito. Na minha opinião, isso seria impossível, tá? E a estratégia financeira do Corinthians. Primeiro, falando dos reforços, o que vocês acham? Vocês acham que esses nomes são legais? Eu trouxe aqui outros nomes, outra época, até repeti um ou dois aqui. Eu até falei do Gabriel Paulista, que provavelmente viria e realmente veio, concretizou isso. E vocês têm algum nome para falar? Deixa aqui nos comentários o nome tal jogador. Eu não gostei do Gabriel Paulista, eu gostei. O que vocês acham do Arias, lateral direito, tá? E o que vocês acham da estratégia do Corinthians, sobre Safiel, tudo aí que vocês quiserem colocar. Vocês acham que tá certa a estratégia do Corinthians? Foco absoluto no mercado em trocas e jogadores livres? Eu gosto dessa estratégia, tá bom? Venda necessária, não acho que deva vender mais o Bidon. O Garro machucado, pra mim, só depois da Copa do Mundo. Vender antes de qualquer Copa do Mundo, qualquer jogador que nem o Bidon, pra mim é jogar dinheiro fora. É jogar 100 milhões fora aí. Então, pra mim, segura o Bidon, pô, ele voa aí, vai pra uma Copa do Mundo, a gente vai vender ele por um valor altíssimo depois da Copa do Mundo, tá? E o salário diminuir em 6 milhões, você acha que isso faz diferença? Diminuir em 6 milhões, no final do ano ele vai dar 70 e poucos milhões, para quem deve 3 bi, você acha que realmente vale a pena fazer isso e às vezes deixar de brigar por uma Libertadores ou um brasileiro? Libertadores até dá para brigar, mas um brasileiro é um pouco mais difícil, um jogo de pontos corridos, eu gostaria de ver muito o Corinthians brigando ali por um brasileiro, tá difícil. Deixa na opinião o que vocês acham, minha opinião é essa, eu acho que sim, o Corinthians está no caminho certo.
e com pessoas erradas. Esse é o problema. Só o Corinthians está num caminho certo, gerido por pessoas erradas. Quem sabe muda aí com uma possível Safiel, essa pressão der certo e a gente consiga aí. Eu vou trazer um vídeo para vocês falando só sobre Safiel, assim, bem detalhadamente. Também quero trazer um vídeo falando sobre todas as falcatruas que teve no Corinthians até hoje, desde 2000. Tô preparando esse vídeo, é um vídeo longo, vou trazer todos os escândalos que teve do Corinthians envolvido com corrupção e tudo mais. Esse vídeo vai ficar longo e logo logo vou estar trazendo para vocês aí, beleza? O meu nome é Marcelo Scarpinha, esse é o Resenha Arena 1910. Se inscreve se não é inscrito, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acham de tudo que eu falei até aqui. Valeu, tamo junto demais, fui!